Deixa eu falar para vocês como um casal com um bebê recém-nascido vive sem um carro. Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês por que a gente vendeu o nosso carro e por que isso também faz parte da sua relação com a sua casa e da gente ter uma casa mais minimalista. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo e não conhece a série Casa Minimalista ainda, eu vou deixar aqui nos cards e na legenda do vídeo para você conhecer. É uma série de 21 episódios onde vocês estão aqui acompanhando mudanças reais que estão acontecendo nessa casa e eu estou compartilhando com vocês aqui, ó. Minha casa está com as portas abertas, meu bem, para vocês entrarem e vasculharem e verem como que a gente consegue, na vida real, ter uma casa mais minimalista. Eu quero aprofundar um pouco a nossa conversa sobre a casa minimalista, porque a gente também entra na seara da posse, né? A gente, quando fala de ter coisas, quando a gente estava falando de móveis, de roupa, até que tem uma facilidade para desapegar, tem mais facilidade do que um carro. Quando a gente olha assim, mas como assim eu vou me desfazer do meu carro? Impossível, porque eu uso o carro, ele é útil para mim, ele me traz conforto. Eu entendo as pessoas que não se desfazem dos carros porque isso é uma questão de conforto, porque tá ali disponível muito rápido, tá na garagem, precisou, já tá ali para usar. E esse vídeo não é para colocar uma bomba na mesa e dizer assim, não tenham carros. Eu acho que a gente não precisa ser assim tão extremista. Mas eu queria trazer algumas contas para vocês, não são boletos, tá? São cálculos. Para vocês entenderem o primeiro motivo que fez a gente vender o carro, que foi a questão financeira. Nas contas a gente começou a colocar custos de impostos que a gente tem que pagar do carro, multas que a gente recebia, né? Porque vamos lá, né, gente? Só uma vida real, a gente ganha uma multinha de vez em quando, não é fácil, viu? Mais os custos de combustível, seguro, estacionamento, depreciação, que é um negócio que a gente acha que não vai rolar, mas rola demais, gente. Dentro das nomenclaturas financeiras, inclusive, ele é dito como passivo. Ele é algo que não te traz dinheiro, ele só toma o seu dinheiro. Isso porque a gente não pagava a prestação do carro, tá? No final das contas, a gente gastava todos os meses para ter um carro disponível da garagem, R$3.000. Gente, era muito dinheiro. Mas aí você pode me falar que esse era um carro sedã, que é um carro que tem mais custo, tem mais combustível e mais isso e aquilo. Concordo. Mas se você for para o modelo de entrada, um carro de passeio, desses de entrada que tem nas concessionárias, o custo não baixa tanto assim, viu? Aqui no YouTube tem um vídeo da Nath do Me Poupe, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês. É um vídeo onde ela faz a conta de um carro popular. Gente, não muda tanto assim, você ainda fica com um custo acima de R$2.000 por mês para ter um carro na garagem. Aí a gente pegou esse valor e simulou situações como a gente usaria esse dinheiro durante um mês com metrô, com ônibus e com táxi. Gente, até usando táxi para todos os trajetos que a gente tinha que fazer, ter um carro ainda ficava mais caro. Daí a gente já teve, pelo aspecto financeiro, a certeza de que ter o carro em casa pra gente já não era mais vantajoso. Aí tem um segundo ponto que também a gente levou em consideração, que é a questão do tempo. Antes a gente passava por dia em torno de 2 horas dentro do carro, gente. Essas 2 horas poderiam se tornar produtivas pra gente pro trabalho ou pra gente poder ficar mais em casa, aproveitar e fazer outras coisas. E a gente começou a ver que esse tempo estava praticamente perdido, porque quando você dirige, bicho, você não pode fazer mais nada. Você não pode ficar no celular, você não pode ficar... Não dá, gente. O máximo que você vai conseguir fazer é ouvir um podcast. E aí a gente tinha lá mais um motivo pelo qual a gente poderia vender o carro e ele não ia fazer falta. Mas aí também tem um terceiro motivo. Esse terceiro motivo só veio depois que a gente vendeu o carro mesmo, sabe? O primeiro, a questão do dinheiro, né? Porque a gente percebia que não precisava, aquele dinheiro a gente podia aplicar em outro lugar, usar de outras formas de locomoção. E a questão do tempo, porque a gente estando dentro de um táxi, a gente poderia estar respondendo e-mail, conversando no telefone, fazendo qualquer outra coisa, sabe? Mas depois que a gente vendeu o carro, a gente começou a viver sem um automóvel nosso, a sensação de posse começou a se desfazer totalmente, aquilo de
ter o carro, sabe? Tanto que quando eu preciso de um carro, eu vou lá e alugo. Passo uma semana, passo alguns dias para fazer as coisas que eu quero fazer com mais conforto, como eu falei. É um critério das pessoas. Eu falo que não é uma caça às bruxas dos carros. Eu acho que a gente tem sim que pensar em novos meios de locomoção, em novas formas de usar, inclusive transporte público. Se a gente não usa, ele realmente vai ficando mais depreciado ainda, porque as pessoas vão deixando de usar, porque ele é ruim, e aí cada um tem seu carro e a cidade fica entupida de carro e a gente não consegue nem se mexer. Ou seja, quando a gente reclama do trânsito, a gente é o trânsito, sabe? Não tem como a gente ficar reclamando de uma coisa que a gente tá provocando. E essa coisa do sentimento de posse foi maluca, porque a gente começou a perceber que a gente realmente não precisava ter, sabe? Tem um ponto também sobre essa questão da posse, que é uma coisa das gerações anteriores, né? A geração anterior, ela precisava ter um carro para ser uma pessoa bem-sucedida, precisava ter uma casa para ser uma pessoa bem-sucedida. A nossa geração, e talvez as gerações mais novas agora, elas já não pensam mais assim, elas já não querem, a gente já não está mais tão apegado na posse. E o meu recado para você hoje é exatamente esse, para você olhar para sua garagem aí na sua casa e pensar, você precisa ter 2 carros? Você não poderia viver só com um? Ou será que você realmente precisa dele? Será que ele realmente é útil para você? Não é sobre se desfazer do seu carro porque a gente está aqui tirando tudo. É pensar, é repensar, inclusive, até porque tem aplicativos que você pode compartilhar o seu carro, inclusive, sabe? E olhar a conta, como que isso vai ficar? Se eu reduzir por aqui, será que eu realmente poderia ter um conforto maior e ficar com o carro? Ou será que se eu compartilhasse o meu carro, eu não teria um pouco mais de consumo de um carro consciente, né? Vamos lá, pensar dessa forma, acho que poderia ser um caminho. Será que se eu vender o meu carro e usar um carro alugado de vez em quando eu precisar de mais conforto, não seria mais vantajoso? É uma questão de se questionar, sabe? A gente tem que aprender a não tomar as verdades do mundo como nossas, tipo, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, você vai poder ter a sua casa e o seu carro, você pode alugar, não tem problema nenhum, gente. É muito mais sobre a gente refletir do que condenar, sabe? Eu acho que a gente ainda vai ter pessoas que precisam ter um carro, não tô julgando, acho que realmente pode ser que tenham pessoas que precisam. Imagina se você tem uma pessoa com deficiência na sua casa, às vezes é difícil e você precisa desse carro, e é isso aí, gente, não é uma pessoa, não vou dizer para você, não tenha carro, mas pensa se você não teria condições de viver sem essa posse, sabe? Quando a gente compra carro, né, você fica, uau, agora tem carro, e que incrível, que comodidade, que status. E não, sabe? A gente quando começa a esvaziar o sentido das coisas, que é isso que tá acontecendo aqui nessa casa, tipo, dela tá esse caos todo, porque é isso que tá acontecendo na minha vida. A gente tá esvaziando todo o sentido que a gente dava da posse, de ter as coisas, e a gente começou a ter muito mais nas nossas relações e nas afetividades que a gente tem por aqui. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Não é sobre condenar, mas é sobre questionar e pensar se também não vale para você. Então, assim, a gente teve esses 3 grandes motivos para vender o carro. Tem muita gente que ainda não entende, tem muita gente que fala assim, meu, vocês têm um bebê, como vocês vivem sem um carro? A gente vendeu o carro, as pessoas ficavam assim, meu, como que vocês vão fazer? Porque vocês têm um bebê, e agora? Primeiro, a gente tem o bebê conforto, até porque ele se encaixa no carrinho e pro tamanho da Emma, ela andar no bebê conforto fica até mais confortável do que no carrinho, e até porque a gente não anda muito no carrinho, sei lá, quando ela fica no carrinho, ela fica no máximo 2 horas no carrinho, sabe? É muito pouco. Então, pra gente vale a pena porque ele fica encaixadinho, então nem me toma espaço. Segundo, tem gente que fala que instalar o bebê conforto é difícil. Mentira, gente, porque é uma peça que você tem que passar o cinto por baixo e encaixar o bebê conforto. É a coisa mais simples do mundo, dura 30 segundos para fazer isso. E quando a gente sai do carro, a peça que encaixa o bebê conforto fica embaixo do carrinho, tranquilo, não tem nada de errado, não é trambolho, nada disso. E aí eu acho que tem uma questão controvérsia, porque só o táxi pode. Se você andar de Cabify, Uber ou carros compartilhados, você não pode levar sua criança no colo ou uma criança que é pequena só colocar o cinto, ela precisa da cadeirinha. Se você tá de táxi, você pode. Eu acho isso um pouco controverso, sabe? Até porque a gente tá falando de segurança, né? A gente não tá falando que um carro é mais seguro que o outro. É tudo carro, né, gente?
Quarto ponto é, se você não tem bebê conforto nem cadeirinha e você aluga carro, você pode alugar também esses acessórios. Só na hora de fazer a reserva lá, você colocar que você quer bebê conforto ou a cadeirinha, dependendo da idade do seu filho. Percebe que a preocupação das pessoas, né, a preocupação alheia da gente com o bebê não ter carro não faz sentido, porque você tem um monte de alternativa e você consegue fazer, mesmo que você não tenha as opções de posse que normalmente você teria, do tipo, se eu tenho um carro, eu vou comprar bebê conforto, vou comprar as cadeirinhas, você pode alugar tudo isso, você pode andar de táxi e comprar só o bebê conforto para levar com você. Por isso que a minha dica final para você que tem filho e também não quer mais ter carro e está preocupado com isso é: existe luz no fim do túnel, tá tudo bem, você vai conseguir, não tem problema, o mundo aí fora não tá totalmente isolado para crianças, para você conviver com as crianças também em carros compartilhados. Se você precisar alugar, você tem a cadeirinha, você pode ter a sua cadeirinha e acoplar, né, instalar nos táxis quando você sair ou nos carros compartilhados, tá? Fora que a gente tem as outras opções de transporte público que a gente pode usar também. Amanhã eu sigo nesse assunto porque a gente vai falar sobre casa alugada e casa própria. E a gente vai falar sobre essa questão de posse de casa também, principalmente quando a gente está vivendo essa coisa da vida mais minimalista, tá certo? Agora me conta, o que você tá achando da série? Tá curtindo? Deixa aqui nos comentários pra mim. E diga também se você tiver alguma coisa que você quer que eu fale sobre ou que eu também passe por essa mudança aqui pra ver como que acontece, deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que no último episódio da série, que é daqui a pouquinho, já é essa semana, a gente vai ter o tour final para mostrar como ficou no final das contas, depois desse caos, desse furacão que passou aqui pela casa e levou tanta coisa, né, gente? Mas olha, tá sendo gostoso, tá sendo muito leve, por mais que a gente vê assim as coisas saindo da casa, vem cada vez que vem alguém em casa leva um pouco, sabe? Vai levando, ó, leva livro, leva taça, vocês não estão entendendo, todo mundo. As minhas caixas aqui das roupas do Enjoei já estão separadinhas. Essa semana também acaba a série, eu vou conseguir subir tudo lá pra vocês, tá bom? Tudo isso pra tirar as coisas que a gente não precisa mais e manter só aquilo que a gente realmente usa e que faz a gente feliz. Tá bom? Beijo pra vocês. Me acompanha lá no Instagram, porque lá a gente também pode ir conversando pelo Stories, tá bom? Tchau!